Hello, students! How are you today? Professora Ivoneide Farias aqui. Hoje iremos estudar sobre o Simple Past, ok? Let's go with me! O Simple Past, também chamado de Past Simple, passado simples, é um dos tempos verbais do inglês. Ele é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. Como usar, né? Como e quando usar? O Simple Past é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram e terminaram no passado. Vejamos algumas expressões temporais usadas com o Simple Past. Para reforçar o uso do Simple Past, muitas expressões temporais são utilizadas nas frases. Example. Os exemplos mais usuais são yesterday, ontem, the day before yesterday, que significa anteontem, last night, ontem à noite, last year, ano passado, last month, mês passado, last week, semana passada, ago, atrás, entre outras expressões. Veja algumas frases no Simple Past com as expressões acima. We did not go to school yesterday. His birthday was the day before yesterday. She started math last night. I traveled to Brazil last year. Observe que aqui o verbo viajar, traveled, podemos escrever dessas duas maneiras, aqui com um L e aqui com dois L's. Os dois estão corretos, right? They visited the uncle last month. I called you 3 days ago. We learned how to dance samba last week. Formação do Simple Past. Como é que ele é formado? A formação básica do Simple Past é feita com o uso do auxiliar did. Ó, palavrinha básica aqui e principal, did. Nas formas negativas e interrogativas e com o acréscimo de ed. Ed, ied ou de. Vai depender da terminação da palavra. Ao final do verbo principal no infinitivo, sem o to, na forma afirmativa. Observe as tabelas abaixo e confira os exemplos de conjugação do Simple Past. Exemplo, aqui nós temos o verbo dance. Terminação ed. Passando para o passado, porque ele termina em e. É um verbo regular. Quando o verbo é regular, a gente acrescenta ed no final. Aqui tem a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Como se conjuga? I danced, you danced, he danced, she danced, it danced, we danced, you danced, they danced. Na forma negativa, I did not dance, you did not dance, he did not dance, she did not dance, it did not dance, we did not dance, you did not dance, they did not dance. Observe que houve uma alteração, né, da forma afirmativa para a negativa, que é a palavra did. Então, você vai utilizar ela na negativa, não utiliza na afirmativa. Na interrogativa, o did, ele vai ficar no início da frase, tá? Sempre que for uma pergunta, o did fica no início da frase, depois sujeito e depois o verbo mais o complemento. Outro exemplo com o verbo fly, que é o verbo voar. O verbo fly é um verbo irregular. Temos aqui a forma afirmativa, negativa e interrogativa. É do mesmo jeito do anterior como se conjuga.
A única diferença é que é um verbo irregular e os verbos irregulares, eles têm a sua forma própria de ser, ok? É um pouco mais diferente. E complicado também de aprender. Uma forma melhor de você aprender é você copiando vários verbos várias vezes, tá? Escreve no seu caderninho aí várias vezes e você vai memorizando. I flew, you flew, he flew, she flew, it flew, we flew, you flew, they flew. Na negativa, você utiliza o not. I did not fly. Observe que aqui ele fica na forma do presente sem o to, né? No infinitivo sem o to, ó. Por quê? Porque tem o did aqui, né? O did já indica que é passado. You did not fly. He did not fly. She did not fly. It did not fly. We did not fly. You did not fly. They did not fly. Na interrogativa, did no início, sujeito depois do did, o verbo principal que é o fly, mais complemento, ok? Confira as explicações abaixo e aprenda como escrever frases com verbos no passado em inglês na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. Affirmative form, regular verbs, verbos regulares. Para usar os verbos regulares em frases afirmativas no simple past, basta mudar a terminação do verbo de acordo com as seguintes regras. Regra número 1. Aos verbos regulares terminados em E, acrescenta-se somente o D no final. No final do verbo. Example. To love. Observe que love terminou em E, que é o verbo amar. To love com a partícula to é amar. Passando para o passado, fica loved. To lie. Mentir. Lied. To arrive. Arrived. To like. Liked. Regra número 2. Aos verbos regulares terminados em consoante mais vogal mais consoante, CVC, né, a siglazinha aqui, CVC, memorize isso aqui que você pega rapidinho. CVC, consoante, vogal, consoante. Duplica-se a última consoante e acrescenta ED no final. Example. Stop. Ó, veja. Stop. CVC, ó, bem aqui, ó. Consoante, vogal, consoante. Stopped. Compreenderam? Quando é CVC, você dobra a última letra e acrescenta ED no final. Control. Controlled. Plan. Planned. Prefer. Preferred. Regra número 3. Aos verbos terminados em Y precedido de consoante, retira-se o Y e acrescenta IED. Again. Precedido de consoante, retira-se o Y e acrescenta IED. Example. To study. Studied. To worry. Worried. To cry. Cried. To try. Tried. Quarta regra. Aos verbos terminados em Y, precedidos de vogal, acrescenta-se somente ED. Example. Enjoy. Enjoyed. Stay. Stayed. Play. Played. Ok? Irregular verbs. Verbos irregulares. Os verbos irregulares não possuem um padrão de formação. Eles não seguem as regras indicadas acima, pois possuem uma forma própria. Confira abaixo alguns verbos irregulares no passado simples. Aqui nós temos algumas palavras. Aqui
no infinitivo, simple past, e aqui a tradução, translation. Abd, ó, como fica no passado, abd, permanecer, sobreviver. Wake, walk. Be, was, were. Daqui a pouquinho vocês vão ver o be empregado em uma frase, no exercício. Já vão memorizando aí, ó. O be, o passado de be é was, quando é singular, terceira pessoa. Eu utilizo esse was para he, she, it. E vou utilizar o were no passado. No passado e no plural, certo? Para they, we e you. Become, became. Began, began. Buy, bought. Come, came. Do, did. Go, went. Have, had. Make, made. Esse aqui é mais um que vai ter lá no exercício, daqui a pouquinho que a gente vai resolver. Make, made. Say, said. Sleep, sleep. Observe que aqui a pronúncia dessa palavra, ela é uma pronúncia mais alongada, porque tem duas vogais juntas. Sleep, sleep. Aqui é uma pronúncia curta, porque só tem uma vogal. Sleep, right? Exercise. Exercise about simple past. Complete as lacunas com os verbos entre parênteses conjugados no simple past. She, go. Aqui nós temos o verbo go. Como a gente viu acima, o verbo go, ele fica went no passado, ou seja, ele é um verbo irregular. Marisa went not. Veja que aqui nós temos went, que é o verbo querer, e temos a partícula not. Então, eu já sei que essa frase é uma negação. E aí fica assim, didn't want. Você acrescenta o did. Aqui está na forma contraída. Ah, professora, mas como é que você chegou até essa forma? Aqui, ó, veja. Did, o did mais not. Aqui deveria ser o sinalzinho de mais, mas tudo bem, vamos lá. Did mais not. Aí você quer colocar na forma contraída, você elimina esse O aqui, ó, e acrescenta apóstrofo aqui depois do N, que fica did. Aí você pode utilizar dessa forma contraída ou did not, forma normal. Your parents. O verbo aqui é make. Make fica made no passado. Uma curiosidade aqui também, nós temos a palavra parents. Isso é um falso cognato. Muitas vezes o aluno lê e acha que é parents, tá? A palavra parent significa pais. They. You talk to his friends. Aqui é uma interrogativa. Se é interrogativa, o did vai ficar no início e você coloca o sujeito, mais o verbo no infinitivo sem o to. Sophia and Jen. Observe que aqui é o verbo be, ó, como eu falei lá atrás. Sophia e Jenny são duas pessoas. Se eu for substituir isso aqui, vai ficar como elas, não é? Elas no plural, they em inglês. E aí, já que é o they, eu vou utilizar were, que é passado, right? Vamos aqui para os comentários. She went to the shopping mall. O verbo to go é o verbo irregular. Ele não segue o mesmo modelo de conjugação da forma afirmativa no simple past dos verbos regulares, onde a terminação é ed, pois possui sua forma própria. Marisa, did you want I write?
Aqui você pode fazer das duas formas, ó, com a forma contraída ou não contraída. Marisa did not want I write. A forma negativa do simple past é formada de acordo com a seguinte estrutura. Observe a estrutura did mais not mais o verbo principal no infinitivo sem o to. Right? Veja que também é possível substituir o did mais not pela sua forma contraída did. Your parents made a cake. O verbo to make é o verbo irregular. Ele não segue o mesmo modelo de conjugação da forma afirmativa no simple past dos verbos regulares, onde a terminação é ed, pois possui sua forma própria também. Did you talk to his friends? Veja que aqui é uma interrogativa, né? O did aqui no início. A forma interrogativa do simple past é formada de acordo com a seguinte estrutura. Did mais sujeito mais o verbo principal no infinitivo sem o to. Observe como é que você identifica isso aqui, ó. Did no início, sujeito. Quem é o sujeito? É o you, certo? Sujeito you. Mais o verbo principal. Quem é o verbo principal? Talk, que é o verbo falar, sem o to. E tudo que sobrou aqui, ó, é o que? É o complemento. Sophia and Jen were at the party. O verbo to be é o verbo irregular. Ele não segue o mesmo modelo de conjugação da forma afirmativa do simple past dos verbos regulares, onde a terminação é de, pois possui sua forma própria. Second question. The Brazilian football team to Venezuela last week. Aqui, traduzindo, a seleção brasileira de futebol voou. O verbo voou no passado. Então, como é que você vai colocar esse verbo no passado? Voou. Como a gente viu lá em cima na tabela, o verbo voar é o que? Fly. Mas aqui ele está no presente sem o to. E aqui a questão pede para que você coloque no passado. Voou. Vamos lá. Eu vou começar pela letra E. Vamos eliminar have flower? No. Não vimos isso na tabela, né? Esse flower aqui. Flying. Flying tem a terminação em ing. Aqui já é um outro tipo verbal, que é o present continuous. Então, você já elimina também o item D. Flower, nós repetindo essa mesma palavra aqui, não encontramos ela na tabela. Então, já elimina também. Restou aqui o que? A e o B. Como eu já sei que o fly está no presente sem no infinitivo também, sem to, então só restou quem? Letra A. Portanto, gabarito correto é a letra A. E é isso aí, galerinha. Terminando por aqui essa aula. Thank you for watching. Thank you. Bye. See you next video.